de né, antes da gente chegar na nossa segunda avaliação. Então, hoje é quinta-feira, né? A gente tem uma aula de exercícios no sábado pela manhã, às 9h30. 9h30 com 1h30, para acabar umas 11 horas, por aí. A gente pode estender mais, se for o caso. Dia 27, a gente tem também outra aula com mais exercícios. Dia 29, a gente faz uma revisão, um apanhado geral do conteúdo. E aí, dia 3, a gente faz a segunda avaliação, né? No CIGAD, vocês já está o questionário dessa segunda unidade. Então, já tem lá, ele vale 2 pontos, certo? Já está lá no CIGA. É só fazer da mesma maneira que a gente fez o outro, né? Vocês têm 3 tentativas, e aí pega a primeira tentativa, marca qualquer coisa, ainda que não seja a resposta final de vocês, e aí dá um print lá daquelas questões, e aí na próxima tentativa, né, você já tem resolvido aquelas questões, você volta e marca o que for a resposta correta, ok? E aí vocês têm 3 para caso alguma coisa dê errado nesse processo. Beleza? O questionário está aberto até o dia 3, que é o dia da prova. Bom, a aula de hoje, meu povo, ela como essa parte toda, né, de análise diferencial, ela tem muito de dedução, né, como que a gente fez para chegar num resultado, tá? Mas eu vou fazer aqui uma breve retomada do que a gente vinha discutindo, certo? Nessa parte de análise diferencial, a gente está preocupado com os detalhes, né, como que o comportamento do escoamento se dá de um ponto para outro, dentro de uma dada região que a gente quer estudar. E aí a gente obteve, nas aulas anteriores, a equação da conservação da massa, né, a gente pegou a mesma equação que vinha lá do teorema de transporte de Reynolds e diminuímos o volume do volume de controle até ele chegar nas dimensões de um ponto. Para a gente fazer isso, a gente pegou as informações do produto, massa específica vezes componente da velocidade em cada uma das faces desse cubo infinitesimal, né? E fizemos a expansão em série de Taylor desse produto para cada uma das faces, né? E aí multiplicamos esse produto, ρ vezes componente da velocidade vezes a área, porque isso aqui dava informação de vazão mássica para a gente, e computamos, né, as entradas e saídas. Quando a gente fez isso, a gente obteve essa equação para representar a conservação da massa, né, em coordenadas cartesianas para um elemento infinitesimal, que é a nossa equação da continuidade. E aí fizemos essas considerações para escoamento compressível, incompressível e para escoamento em regime permanente. Em seguida, a gente tratou da cinemática da partícula fluida, então a gente decompôs o movimento de uma partícula fluida, né, que ele é a soma de vários desses modos, em 4 modos individuais, né, translação, rotação, deformação linear e deformação angular. E aí, na aula passada, a gente chegou às expressões, né, de cada uma desses modos de movimentação, né, da partícula fluida, certo? Na aula de hoje, a gente vai começar a falar de conservação do momento linear. Por quê? Porque a gente já tinha dito que o campo de velocidade, né, o fato de eu ter valores diferentes de velocidade em cada ponto desse escoamento, ele podia estar se relacionando aí com a transferência de quantidade de movimento entre as camadas do fluido. Então, no final da aula passada, a gente disse assim, olha, quando o escoamento é de um fluido viscoso, eu tenho efeitos de tensão cisalhante, e isso aí é responsável justamente pela deformação angular dessa partícula fluida. Então, existe, né, um efeito de eu ter a consideração de que existe diferentes velocidades em diferentes pontos,
isso acarreta, né, na transferência de quantidade de movimento para uma partícula fluida que está escoando. E aí a gente já sabia, né, anteriormente, que a gente podia relacionar a segunda lei de Newton com a taxa de variação do momento linear. A gente tinha feito isso lá para quando a gente estava falando em teorema de transporte de Reynolds, né? Não sei se vocês se lembram dessa parte, né? Mas na parte de análise integral a gente fez justamente essa dedução aí, né? Momento é justamente massa vezes velocidade, e aí quando a gente trabalha com a taxa de variação do momento, a gente trabalha com a taxa de variação desse produto, massa vezes velocidade, e aí a gente sabe que taxa de variação da velocidade com o tempo é a aceleração, certo? Então, essa aqui era uma forma de expressar a segunda lei de Newton. E aí, momento, a gente disse que podia ser representado dessa maneira, que vocês já estão familiarizados, né? E se a gente pegar essa expressão aqui, né, de força igual a massa vezes a aceleração, e transportar isso para um elemento infinitesimal, né? Então, a gente pode dizer que a força infinitesimal age sobre um elemento de massa infinitesimal, né, vezes a aceleração. Né? Só que o detalhe é que a aceleração de uma partícula fluida infinitesimal, que está aí num campo de velocidade, a gente falou que era representado essa aceleração da partícula fluida através de uma derivada que se chamava derivada material. Esse dzão de V, dzão de T. Por quê? Porque o campo de velocidade era uma função de x, y, z e do tempo. Então, essa aceleração da partícula fluida, né, contabilizava as contribuições de aceleração convectiva, que eram aqueles termos de variação da velocidade com relação às coordenadas espaciais, né, mais o termo de aceleração local, que era referente a variações de velocidade numa mesma posição com o passar do tempo, certo? Então, essa força infinitesimal que atuava sobre uma partícula fluida podia ser expressa desta maneira. E aí a gente sabe que o infinitesimal de massa nada mais é que o produto da massa específica vezes o volume desse elemento infinitesimal, no caso em coordenadas cartesianas dx, dy, dz. E aí, pessoal, falta o que esse lado, digamos assim, da equação está resolvido, né? O lado de massa vezes aceleração, a gente já destrinchou todo, não tem mais nada para eu fazer com essa equação desse lado direito. O que nos resta agora é avaliar esse somatório de forças que atuam nesse elemento infinitesimal. E aí a gente já tinha dito, né, que as forças que atuam sobre uma partícula fluida são somatório de forças de campo com forças de superfície. Né? São os dois tipos de forças que a gente considera. E aí, força de campo, né? A gente geralmente trata simplesmente do campo gravitacional. Então, a força de campo gravitacional seria a força de campo por unidade de massa vezes a massa infinitesimal. Então, a gente podia trabalhar isso como produto aceleração da gravidade vezes massa específica. Vezes o volume dessa partícula fluida infinitesimal. Okay? Então, essa força de campo que atua sobre a partícula fluida, né, ela pode ser decomposta em suas componentes x, y e z. Ah, professora, mas a força de campo é gravitacional, aponta para baixo, né? A gente já sabe disso. Mas a questão é que uma partícula fluida, ela pode ter uma orientação aí espacial qualquer, né?
de tal maneira que esse campo gravitacional, essa aceleração da gravidade, nem sempre está alinhada com os eixos, um dos eixos coordenados, certo? Então, isso aqui faz com que a gente possa ter a força gravitacional apresentando componentes na direção x, na direção y e na direção z, ok? Então, a gente deixa essa nomenclatura, essa forma de tratar desta maneira. A outra força que a gente disse que também estava presente, atuando sobre essa partícula fluida, era decorrente da interação da partícula com o fluido na vizinhança, que seriam as forças de superfície. E aí a gente tinha dito, as forças de superfície estão relacionadas com os componentes normal e tangencial, né, que atuam, sobre esse elemento. E aí a gente tinha dito, tensão, que atua sobre esse elemento infinitesimal, ele pode ser expresso por esse tensor, de tensões. Lembram disso, da primeira unidade, do tensor de tensões? Então, esse tensor de tensões que representava justamente as forças, de superfície que atuavam sobre essa partícula fluida, a gente considerava, que existia aqui nessa partícula fluida essas componentes de tensão, Só que, da mesma forma que a gente fez, para a conservação da massa e para todas as nossas outras deduções, a gente considera que existe um valor único da tensão aqui para esse elemento infinitesimal, que atua no centro dessa partícula, certo? Então, no centro da partícula fluida, eu tenho um valor de tal xx, de tal xy, tal xz, e todos os outros componentes da tensão, aqui num ponto no centro dessa partícula fluida. E para que a gente faça a contabilização das forças em cada uma das faces, então a gente precisa fazer a expansão em série de Taylor de cada um deles, Essa altura do campeonato, a gente já fez umas 200 mil expansões em série de Taylor, Mas eu vou aqui de novo só relembrar para esse termo aqui de tensão normal, certo? Então, o valor da tensão normal na superfície da direita é o valor do ponto que eu conheço, que é o da origem aqui centrado, no meio dessa partícula fluida, mais o quanto que essa quantidade, que é a tensão normal, variou ao longo dessa direção x, que é a que eu estou considerando, vezes a distância deste ponto para a origem. Então, isso aqui vale dx sobre 2, certo? O produto tensão vezes a área na qual ela atua, dá justamente a informação de força, é isso? Da mesma forma, o raciocínio se aplica para a mesma quantidade, tensão normal, que atua na superfície do plano em menos x, menos dx sobre 2. Então, tensão no ponto que eu conheço, mais o quanto que a derivada, dessa função que eu tenho interesse ao longo da direção que eu tenho interesse, vezes a distância do ponto, ou seja, menos dx sobre 2, até a origem, que é o ponto zero. Então, aqui a gente tem um termo negativo. Isso aí se repete, para todos os outros termos referentes à força, tá? Então, para essa direção x, a gente tem tensão normal em x, tensão cisalhante yx, tensão cisalhante zx, certo? São as forças que atuam na direção, as forças, referentes à direção x, as forças correspondentes a essas tensões na direção x.
Então, se a gente for fazer isso, o cômputo, né, de todas essas forças atuando sobre essa partícula fluida nessa direção x, a gente vai ver que o somatório das forças é somatório referente às forças normais, então, a gente tem uma força referente à tensão normal apontando para o x positivo, que seria este componente, uma força referente à tensão normal que atua na direção do x negativo, então, por isto, esse sinal. A gente tem também o mesmo ocorrendo para o tal YZ, YX e tal ZX, certo? Então, a gente, para calcular essa força infinitesimal de superfície ao longo da direção x, considera aí essas direções de cada uma dessas forças, né? E aí a gente vai ver que, da mesma forma como ocorreu anteriormente, alguns termos se cancelam, enquanto outros, né, se adicionam. Então, aqui, para a tensão normal, a gente ficaria com ρx da tensão normal, xx, que multiplica dx, dy, dz, tensão cisalhante yx, mais tensão cisalhante yx, dy, dx, dz, e tensão, né, cisalhante zx, dz, dx, dy, mais esse elemento aqui, certo? Então, o somatório de forças de superfície na direção x diz respeito, né, à taxa de variação de cada uma dessas tensões, né, ao longo das direções dos eixos coordenados, né? Então, tensão normal xx ao longo de x, tensão cisalhante yx ao longo de y, tensão cisalhante zx ao longo de z, vezes o volume da partícula fluida infinitesimal. Então, se a gente for falar naquele somatório de forças que atua sobre a partícula fluida, né, voltar para aquela primeira equação que a gente estava falando, né, força igual a massa vezes aceleração, então, a gente tem, na verdade, três grandes grupos, né, de termos que a gente vai ter que avaliar. As forças de campo seriam essas, de maneira geral, né, referentes à aceleração da gravidade vezes massa específica vezes volume da partícula fluida, em cada um dos eixos, né, x, y e z, mais as forças de superfície, que têm suas componentes em x, em y e em z. Então, essas forças de superfície, né, em x a gente viu que era justamente dado por isso daqui, vezes o volume da partícula fluida infinitesimal. Em y, a gente montando, né, adequadamente, segundo aquele tensor lá de tensões, a gente pode observar essa notação aqui, né, ρx de tensão xy, ρy de normal, y, ρy de cisalhante, ρz de cisalhante zy, e assim sucessivamente, e o termo de massa vezes aceleração da partícula fluida. Massa infinitesimal, isso aqui é o dm, né? E a aceleração da partícula fluida é aquela aceleração convectiva que a gente tinha tratado anteriormente, certo? Então, a gente vai somar essas três coisas aí, somar essas duas coisas para resultar em massa vezes aceleração. Quando a gente faz isso, né, a gente consegue ver que esse somatório de forças de campo vezes mais as de superfície pode ser representado por ρgx
as derivadas, né, do campo de tensões vezes o volume da partícula fluida infinitesimal, e eu posso representar dessa mesma forma para a direção y e para a direção z, né? E isso daqui, esses termos daqui, tem que ser iguais, né? A soma desses termos tem que ser igual à massa vezes a aceleração da partícula fluida, que a gente já sabe que é dada por isto daqui, em cada uma das direções, certo? Então, eu sei que o negócio está começando a ficar grande, né? Mas percebam que agora a gente consegue, ó, cancelar esses termos de volume da partícula fluida infinitesimal, né? De tal maneira que a gente fica com uma expressão desta maneira para representar a conservação do momento linear. E é fácil da gente interpretar, né, isso daqui, como que eu vou memorizar, como que eu vou, sei lá, decorar isso daqui. Primeiro que não precisa decorar, tá? Mas é importante, né, a gente se lembrar que isso aqui representa força de campo gravitacional por unidade de volume, a taxa de variação do campo de tensões por unidade de volume, massa específica, que representa massa por unidade de volume, vezes a aceleração da partícula fluida. Então, a gente entende força de campo com forças de superfície igual a massa vezes a aceleração, certo? Então, às vezes fica mais difícil da gente querer se lembrar de tudo, né? Mas quando a gente sabe de onde que vem as equações, tudo começa a fazer mais um sentido. Então, esse conjunto de equações aí representam as equações de conservação da quantidade do movimento linear, uma quantidade de movimento, né, no interior de fluidos, né, que admitem a hipótese do contínuo. Por que que admitem a hipótese do contínuo? Porque se não admitisse, eu não podia nem ter usado a expansão em série de Taylor, né, para poder determinar os valores das tensões em cada uma das faces. Então, é necessário que eles obedeçam à hipótese do contínuo para que eu possa usar essas equações. Só que veja só, para eu resolver essas equações, eu preciso saber quem é essa expressão aqui para tensões normais, quem são as tensões cisaliantes, quem são cada uma desses elementos aqui. Eles precisam estar bem definidos, certo? Porque eu vou resolver cada uma dessas equações em termos dos componentes U, V e W, né? A gente vai avaliar como que eles se comportam. Então, a gente precisa ter uma relação de como que as tensões se relacionam, como que elas se comportam com respeito ao campo de velocidade, certo? Essas relações é o que a gente chama de relações constitutivas, equações constitutivas que vão dizer como que o fluido se comporta, tá? Então, essa seria a equação da conservação do momento linear de maneira genérica, né, para qualquer fluido, né? Se eu tiver uma equação para um fluido não newtoniano, eu substituo aqui como que a tensão se comporta para esse fluido não newtoniano. Se eu tiver um fluido, um escoamento de um fluido que é compressível, eu substituo aqui qual que é a condição, né, de compressibilidade, como que se comporta esse campo de tensões normais para esse fluido. Porém, né, as famosas equações de Navier-Stokes, elas foram obtidas justamente através, né, da consideração de que o fluido que escoa, né, o fluido que se está trabalhando é um fluido newtoniano, certo? E ele é um fluido incompressível, certo? Então, para um fluido newtoniano, quando a gente falava lá no escoamento unidimensional, laminar, a gente dizia, olha, tensão cisaliante, ela pode ser expressa como produto da massa específica,
aqui da massa específica, da viscosidade, vezes o perfil de velocidades, ou a taxa de deformação angular, né? Para um escoamento em 3 dimensões, né, a gente tinha visto como que a gente representa essa taxa de deformação angular na aula passada, né? Então, na aula passada, a gente tinha chegado a esse termo aqui, né, em cada um dos planos. XY, YZ, X da, todos os planos, né? Então, para a gente avaliar no escoamento tridimensional essas equações, essa equação de conservação do movimento para um fluido newtoniano, eu já tenho essa informação aí, certo? De como que a tensão cisalhante se comporta e como que isso se relaciona com as componentes da velocidade. Aí você pensa assim, meu Deus, eu não acredito que eu ainda vou tacar isso aí tudo naquela equação. Como que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo não, não tá vendo? Mas dá certo. Tenham paciência. Além das tensões cisalhantes, a gente tem também as tensões normais, né? A explicação dessa expressão aqui, como que chega nessa expressão para as tensões normais, o campo de tensões normais, está um pouco além do escopo desse livro, certo? Do escopo desse nosso estudo, certo? Mas eu posso dizer para vocês, né, que esse campo de tensões normais, ele vai se relacionar com a pressão termodinâmica do escoamento, com a compressibilidade desse escoamento, certo? E com, bom, na realidade seriam a deformação elástica, né, desse elemento. Então, essas tensões normais, juntamente com aquele elemento que a gente viu para as tensões cisalhantes, a gente pode substituir, né, eu vou substituir aqui somente para a direção X, para mostrar para vocês como que ficaria a vida e a dedução e como que a gente chega na equação final de Navier-Stokes, tá certo? Quando a gente substitui, né, o termo de tensões normais aqui na equação da conservação do momento linear, a gente teria isso aqui, certo? Quando a gente substitui os dois termos de tensões cisalhantes, né, aqui eu só fiz pegar as equações diretamente do slide anterior, certo? Não fiz nenhuma modificação. E esse termo aqui de aceleração da partícula fluida, que estava por extenso, por assim dizer, eu reduzi ele, deixei ele aqui nessa forma mais curtinha, certo? Se o escoamento é de um fluido incompressível e newtoniano, que são as premissas da equação de Navier-Stokes, a gente já viu que pela equação da continuidade, esse termo aqui, né, a ação do operador del sobre o campo de velocidade, esse produto escalar aqui, é zero, certo? Se vocês tiverem dúvidas, ó, aqui no começo, né, dessa nossa aula, a gente justamente falou disso, né? A gente disse que para um fluido incompressível, esse produto escalar aqui, ele era nulo, certo? E aí, só isso já facilita um bocado a nossa dedução da equação de conservação do momento linear, né, aplicada para os fluidos incompressíveis e newtonianos. Quando a gente faz isso, né, a nossa expressão ela já pode ser mais bem visualizada nessa terceira maneira aqui. Então, eu deixei menos ρp, ρx separadamente, esse termo aqui foi cancelado, e aqui tem ρx que multiplica 2μ, ρu, ρy. ρy que multiplica μ vezes o termo de tensão de deformação angular, ρz vezes μ, que multiplica o termo de deformação angular também, certo?
O que a gente vai fazer é expressar isso daqui como a soma de 2 ρu, ρx, tá? Por quê? Porque se a gente fizer dessa maneira, a gente consegue ver que alguns elementos, eles vão ficar, né, vão ficar muito parecidos, certo? Então, aqui eu tenho mi ρ2u, que é a derivada segunda, com relação a x, e aí eu separei esse termo em duas, né, como eu falei para vocês. E aí agora a gente está, ó, dizendo que isso aqui é v com relação a y e a x, mi que multiplica ρ2y, ρ2u, ρy2, mi que multiplica ρ2u, ρz2, mais mi que multiplica ρz, né, que seria esse elemento, ρz vezes ρw, ρx, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque, fazendo desta maneira, e considerando que essa função é uma função exata, né, contínua, não existe diferença entre eu fazer a derivada primeiro com relação a x e depois com relação a y, ou o caminho inverso, primeiro com relação a y e depois com relação a x. Então, esses termos aqui, ó, de derivada segunda, ρx de u com respeito, né, x quadrado, ρx de v com respeito a y, eu posso juntar isso daqui nesse termo que eu estou destacando. Então, eu vou fazer aqui uma ligação para deixar mais claro para vocês com quem que está sendo trabalhado aqui, certo? Eu peguei esses três termos, né? Todos esses termos têm uma diferencial com relação a x, né? Coloquei essas diferenciais parciais com relação a x em evidência aqui e deixei, né, o somatório das outras derivadas parciais nesse termo aqui. A beleza do negócio é que isto aqui é justamente também igual a zero quando o escoamento é de um fluido incompressível, certo? Percebam? Eu posso voltar lá para vocês verem e tirarem a prova, né? Percebam que para um fluido incompressível, né, a massa específica sai dessas derivadas parciais aqui e automaticamente esse termo aqui é zero. Então, para um fluido incompressível, ρu, ρx mais ρv, ρy mais ρw, ρz é igual a zero, tá? Então, a gente chega na nossa forma final da equação de Navier-Stokes, né, que é justamente um termo de força gravitacional, um termo que diz respeito ao gradiente de pressão, né, em uma dada direção, e um termo que contabiliza todas as tensões viscosas, certo? Sendo igual a massa vezes a aceleração da partícula fluida. Então, a equação de Navier-Stokes, ela fica desta maneira, né, para um fluido, né, para o escoamento incompressível, né, de um fluido newtoniano, né, com viscosidade constante. Então, a gente tem os termos de força gravitacional em cada uma das direções, gradiente de pressão em cada uma das direções, a componente das tensões viscosas em cada uma dessas direções, sendo igual a massa vezes a aceleração da partícula fluida, certo? Então, parece muita coisa, a equação é muito grande, mas, na verdade, ela só relaciona essas três quantidades, né? Campo gravitacional, gradiente de pressão e tensões viscosas para o fluido que está escoando num campo, dado campo de escoamento.
Dúvidas de como eu cheguei aí, meu povo? Ficou muito enrolado, deu certo para todo mundo, como que foi? O que eu vou fazer com essas equações? Deu bom? Que bom. Só não sei o que fazer com elas. Esse exemplo para dar mais ou menos uma fixada nessa parte, né? Porque é muita. A gente vai fazer questões agora. Show. Vou só falar a respeito de uma outra simplificação, que é as equações de Euler, né? Que ainda diminui um pouco mais esse tamanho dessas equações de Navier-Stokes, e aí a gente faz exercícios. Beleza? Show de bola. Show. Então, pessoal, as equações de Euler, como eu falei, né, agora para vocês, ela é ainda mais restritiva do que as equações de Navier-Stokes, e elas vão se aplicar para um escoamento de um fluido incompressível, mas com viscosidade constante e igual a zero. Se a viscosidade é constante e igual a zero, significa que todos esses termos aqui, ó, de tensões viscosas, eles deixam de aparecer, certo? Então, é um escoamento invícido. E aí a gente fica com essa expressão, né, para representar a equação de Navier-Stokes. Então, a gente pega aquela equação da conservação do momento linear, que seria campo gravitacional, a derivada aí parcial do campo de tensões, né? E entende que essas tensões de cisalhamento, elas são todas nulas, né? E a pressão, né, vai ser justamente o que vai restar para a gente com relação às tensões normais, né? Então, a gente fica com esse conjunto aqui de equações para representar o escoamento de Euler, que é desse fluido invícido e incompressível, certo? Sendo assim, meu povo, podemos resolver algumas questões devagarzinho, né? E agora vão surgir muitas dúvidas, considerações para a gente botar isso aí em uso, certo? Então, ele diz assim, ó, um fluido incompressível escoa entre duas placas paralelas verticais, separadas pela distância B, conforme aqui a figura, né? A da esquerda está fixa e a outra move-se para cima com uma velocidade constante W. Considerando-se que o fluido newtoniano e o fluxo, que o fluido é newtoniano e o fluxo é laminar, obtenha o perfil de velocidades para esse escoamento através de simplificações das equações da continuidade e de Navier-Stokes. Então, ele meio que já diz o que a gente tem que fazer, certo? Uma parte importante dessa parcela do conteúdo, pessoal, é justamente fazer um desenho como esse, certo? Porque não necessariamente isso aqui é fornecido para vocês, mas é importante que vocês sejam capazes de transcrever essas informações que são dadas no enunciado em um problema físico, matemático, né? E fazer as considerações de vocês. Então, ele fala que são duas placas paralelas verticais, então aqui placa 1, placa 2, separadas pela distância B. Essa placa aqui da esquerda está fixa, então a velocidade dessa placa é zero. E a outra move-se para cima com uma velocidade constante W, certo? Então, a gente pode, coisas que a gente sempre vai fazer quando a gente for resolver esses problemas de análise diferencial, aplicação de equação de Navier-Stokes e tudo mais. Vocês vão sempre listar as considerações iniciais de vocês, certo? Por quê? Porque na hora que vocês listam as considerações iniciais, vocês já colocam destacado assim do lado quais elementos que vão ser cancelados, simplificados nas equações, certo?
Então, quando você faz isso, fica muito mais fácil de cancelar os termos adequados lá da equação de Navier-Stokes, que a gente sabe que são muitos termos. Né? O segundo passo vai ser sempre a avaliação da equação da continuidade. Por quê? Porque a equação da continuidade é uma equação simples, né? Relaciona esses componentes da velocidade para o campo de escoamento e é uma equação escalar. Então, se ela é uma equação simples e escalar, ela pode trazer informações importantes para eu substituir na equação de Navier-Stokes, que é uma equação mais complexa e vetorial, certo? Então, a gente começa pelo que é mais fácil, certo? Então, a gente pode considerar, né, que esse escoamento, como ele não diz nenhuma informação a respeito de variações temporais, a gente pode considerar que esse escoamento ocorra em regime permanente. Eu fazendo essa consideração, todos os termos de taxa de variação com o tempo vão ser zero, certo? A consideração de que esse escoamento ele esteja completamente desenvolvido, simplesmente ela quer dizer que o perfil de velocidades que eu obtiver agora nos meus cálculos, ele vai ser o mesmo para essa posição, para essa posição, para essa posição. Então, não vai haver mudança desse perfil de velocidades no campo de escoamento. Ele já está completamente desenvolvido. Além disso, a gente pode considerar que não existe escoamento do fluido na direção X. Né? Por quê? Imagina, a gente está falando em placas paralelas, nesse fluido que está sendo puxado para cima, né, pela placa que se move, né? Não faz sentido eu estar trabalhando, ou, na verdade, não adianta nada, não fornece informação nenhuma, eu considerar esse escoamento do fluido na direção X, que é esse plano que sai daqui do plano da figura. Então, é factível, faz sentido eu dizer que não existe escoamento desse fluido ao longo dessa direção X. Ao fazer isso, né, a gente considera que não existe nenhuma variação do escoamento, nenhuma variação de nenhuma propriedade ao longo da direção X, e que a componente da velocidade nessa direção também vai ser zero, certo? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar a equação da continuidade, né? E aí, da equação da continuidade, que é essa que está aí expressa aí embaixo, aplicando as informações, né, de que o escoamento é completamente desenvolvido e que não existe escoamento do fluido na direção X, então a gente vê que ρV, ρy tem que ser igual a zero, né? ρV, ρy ser igual a zero, pessoal, veja só, a velocidade, a gente tinha falado, é uma função de coordenadas espaciais e do tempo. Se V não varia com Y, quer dizer que V não é uma função, né, não depende da cota Y, né? Só que pelas minhas considerações aqui anteriores, ó, V também não depende do tempo, V também não depende de X, e V, a gente já viu, ó, o escoamento é completamente desenvolvido, então V também não varia com a direção Z. Ah, professora, mas como assim? Não varia nem com X, nem com Y, nem com Z, nem com T? Quer dizer que V é uma quantidade que é constante, certo? A componente V da velocidade, ela é constante, certo? Então, a gente sabe que a componente V podia ser função de todas essas coisas, né? Pelas considerações aqui do problema, a gente vê que V, ela poderia ser função de Y, mas como ρV, ρy é igual a zero, quer dizer que V, na realidade, é uma quantidade constante,
né, em todo o campo de escoamento. Entenderam isso aí? O que eu falei agora? Todos sobrevivendo até agora? Todo mundo entendeu que V é uma quantidade constante? Só essa questão da consideração 2, professora, ficou um pouco, eu não consegui entender muito bem. Eu A acho que consideração 2, deixa eu ver. é do Z completamente desenvolvido, Sim. para poder considerar Veja que ele... só, entendi. Essa consideração de que o escoamento ele é completamente desenvolvido, ela serve para a gente para dizer que se eu for analisar esse escoamento aqui ou em qualquer ponto, né, esse perfil de velocidades ele vai ser o mesmo. Então, não vai fazer diferença se eu vou analisar esse perfil de velocidades quando o z for igual a 5 metros ou quando o z for igual a 10, certo? Vai ser o mesmo perfil de velocidades. Por quê? Porque todos os efeitos de, digamos assim, início de escoamento, de efeito de desenvolvimento de camada limites, o que tinha de acontecer, digamos assim, em termos de formação de um perfil de velocidades, já aconteceu, entendeu? Então, a gente diz que o escoamento ele é completamente desenvolvido. Quando esse escoamento ele é completamente desenvolvido, a gente considera que em qualquer ponto que eu observar ele naquela direção, eu vou verificar o mesmo perfil de velocidades. Entendeu? Certo, aí eu tenho que fazer essas 4 considerações, ou tipo... Não, a gente vai ver em função das questões, tá? Geralmente, essa consideração de que o escoamento está completamente desenvolvido, a gente faz. Por quê? Porque isso facilita muito a nossa análise. Se o escoamento ainda estiver em desenvolvimento, aí a gente tem que entender como que essa camada limite está surgindo, né? Então, entram outros fatores complicadores da análise. Entendeu? Então, para eu tratar do escoamento segundo a equação de Navier-Stokes, algumas coisas já têm que estar pré-estabelecidas, né? De que o fluido é incompressível, de que ele obedece, né, àquela expressão lá das tensões cisalhantes, ok? Mas, geralmente, né, na maioria dos casos, a gente considera que esse escoamento ocorra em regime permanente, mas não obrigatoriamente. Se não ocorrer em regime permanente, a gente começa a trabalhar com o problema de valor inicial, como vocês viram lá no cálculo 3, tá? E aí, para não trabalhar com problema de valor inicial, a gente usa nessa consideração de regime permanente. A consideração de que o escoamento está completamente desenvolvido facilita a nossa análise, justamente porque a gente diz que todos os efeitos de desenvolvimento de camada limite, né, todos aqueles perfis, eles já estão estabelecidos. Então, em todos os pontos que eu analisar, a gente vai obter, né, ao longo dessa direção Z aí, o mesmo perfil de velocidades. Não sei se eu consegui fazer isso ficar mais claro, mas tem algumas considerações que a gente sempre vai fazer e tem outras considerações que vão variar de problema para problema, tá? A gente vai fazer vários para vocês terem mais um pouco de traquejo, entenderem melhor o que a gente faz normalmente, tá bom? Então, meu povo, quando a gente falou que esse campo, essa componente V da velocidade, né, ela podia ser função de todas essas coisas, mas que pelas considerações... Peraí, só um minutinho.
Desculpa. Então, como a gente sabia, né, que essa componente V da velocidade, ela podia ser função de todas essas quantidades, né, x, y, z, mas que pelas considerações de não ter fluxo em x, do escoamento ser completamente desenvolvido e deles ocorrer em regime permanente, essas dependências, elas automaticamente eram canceladas, né? Porque V não variava com T, nem com Z, nem com U, então V podia ser uma função de Y. Só que, como a derivada de V com relação a Y pela equação da continuidade deu zero, significa que V é uma quantidade constante. O detalhe agora é que a gente vai dizer que V é constante e igual a zero. Por quê? Porque, veja só, se lembra que eu falei para vocês de uma tal de condição de não escorregamento? Condição de não escorregamento, que dizia assim, olha, o fluido quando está em contato com uma superfície, ele adquire a velocidade dessa superfície, né? Então, se essa placa da esquerda, ela está fixa, ela tem velocidade igual a zero, né? Então, toda a velocidade do fluido aqui, tanto V, quanto U, quanto W, a velocidade do fluido é zero. Então, se pelas nossas avaliações matemáticas, V era uma constante, e nesse ponto a gente consegue dizer que V é igual a zero, então V vale zero em todo o domínio do problema, certo? Isso vai servir para a gente, por quê? Porque isso vai contabilizar como mais uma consideração, mais uma simplificação que a gente pode aplicar nas equações de Navier-Stokes, né? Porque ρV, ρy é zero, e isso implicou em o valor da componente V da velocidade ser igual a zero. Então, levando em consideração tudo isso, né, já que a gente já fez as considerações, já que a gente já trabalhou com a equação da continuidade, agora a gente vai trabalhar com a equação de Navier-Stokes para fazer as simplificações que são necessárias, certo? Então, primeira coisa é a componente na direção x, certo? Na direção x, a gente já viu, ó, todos os ρx e a componente u valem zero. Então, ρp, ρx vale zero, u aqui vale zero, u aqui vale zero, u aqui vale zero e ρx vale zero. Aqui a gente pode cancelar ou pelo fato disso ser um escoamento em regime permanente ou pelo fato de u ser igual a zero, certo? Então, para essa direção u, na verdade, a gente tem simplesmente que ρgx é igual a zero, certo? Mesmo porque, ó, essa direção x aponta aqui para fora desse plano da página, né, do slide, então não tem componente g da velocidade nessa direção. G de x também é zero. Para a direção y, a gente vai ter várias coisas que vão também se cancelar, né? Aqui eu coloquei para vocês por que os termos estão sendo cancelados em cada um dos casos, tá? O primeiro termo está sendo cancelado, ρv, ρt, porque o escoamento ocorre em regime permanente. Esse termo aqui, o ρv, ρx, está sendo cancelado, tanto porque ρx é zero, quanto porque u é zero, certo? O termo 4 esse termo aqui está sendo cancelado porque v é igual a zero. E esse termo aqui está sendo cancelado porque o escoamento é completamente desenvolvido. Então, ρz de qualquer coisa também
é zero, certo? O termo de aceleração gravitacional permanece, né? O termo de gradiente de pressão ao longo dessa direção y também permanece, porque eu não tenho nenhuma informação que me leve a cancelá-lo. E esses termos aqui, referentes à tensão cisalhante, ó, todos esses aqui vão ser nulos pelo fato de que V é zero, certo? Então, para a direção x, a gente ficou com a equação 0 igual a zero. Para a direção y, a gente está falando somente de ρP, ρy ser igual a ρ vezes a aceleração da gravidade, gy, certo? E aí a gente sabe que gy, que é a aceleração da gravidade, não existe, né? Nesse caso daqui, desse problema, a gente tem isso aqui justamente alinhado com o eixo z vertical, ok? E nos resta trabalhar com a direção z, certo? Então, para a direção z, aí a gente tem também vários elementos que vão se cancelar. ρW, ρt se cancela pelo escoamento sem regime permanente. Esse termo aqui se cancela porque ρx e u são zeros pela consideração 3. Esse termo aqui se cancela em virtude do componente V, e esse em virtude da variação ao longo de Z, tal qual no elemento de cima, tá? Eu vou circular aqui algumas coisas para deixar isso bem claro, por que cada um está sendo cancelado, ok? Na direção Z, eu tenho a aceleração da gravidade. Para que esse fluido escoe para cima, vai existir um gradiente de pressão que vai empurrar esse fluido, certo? E, além disso, né, no termo aqui das tensões cisalhantes, a gente só consegue cancelar este primeiro termo, que é referente à taxa de variação das propriedades com relação x, e este segundo termo, que diz respeito ao escoamento completamente desenvolvido, certo? Dessa maneira, a gente fica com esta equação para que a gente estude, né, para que a gente avalie, certo? Detalhes, senhoras e senhores. Quando ele fala em obter o perfil de velocidade para esse escoamento, o interesse dele é justamente que eu descubra como que a componente da velocidade se comporta ao longo dessa direção y, né? É o perfil de velocidades. Ele quer a equação desse comportamento aqui, certo? Então, a gente vai avaliar justamente como que W se comporta com respeito a Y, ok? Para a gente fazer isso, né, primeiro a gente vai separar esses termos aí dessas derivadas parciais, isolar, né, e algumas coisas. Eu estou vendo agora que eu deixei esse mi aqui fora do lugar adequado. Era para ser botar ele aqui, botar ele aqui. E adiante. Vamos ver. Então, eu isolei esses termos, né? Passei GZ para o outro lado e ρP, ρz para o outro lado da equação e dividi todo mundo pela viscosidade do fluido, certo? Perceba, pessoal, que nada disso aqui
é função de y, né? Então, w, que era uma função de x, y, z e t, né, de maneira genérica, ele, na realidade, pelas nossas considerações, ele simplesmente é função da direção y. Porém, todas essas quantidades aqui são constantes com relação a y. Então, eu posso deixar de trabalhar com derivadas parciais para trabalhar com a derivada total, certo? Fazendo isso, né, e integrando aí, todo mundo consegue acompanhar essa etapa desta linha para esta, né? Aqui eu tenho a derivada segunda de uma função, na hora que essa expressão aqui é integrada, eu saio da derivada segunda para a derivada primeira. Essa expressão aqui que tinha dy ao quadrado, né? Dy ao quadrado, que pode ser expresso como dy vezes dy, né? Então, a integração de um deles vai resultar em y vezes um dy. Como não foi estabelecido limites de integração, a gente deixa aqui uma constante C1, certo? Se a gente fizer esse mesmo procedimento novamente, né, integrar isso aqui com relação, integrar sem limites de integração dos dois lados, né, a gente consegue ver que vai sair da derivada primeira para a função, y dy resulta em y ao quadrado sobre 2, e c, falta um dy aqui, integrado vai ficar C1 vezes y mais C2, certo? Então, esse seria a equação do nosso perfil genérico de velocidade. Ela representa como que a componente W da velocidade varia ao longo dessa direção y aqui, né? De maneira genérica. Por que eu digo de maneira genérica? Porque eu ainda preciso determinar quem é C1 e quem é C2, tá? Para determinar quem é C1 e quem é C2, a gente precisa aplicar o que a gente chama de condições de contorno. Então, o que são condições de contorno? São condições que vão representar como a função se comporta em pontos conhecidos. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que uma das paredes tem velocidade igual a zero. Essa parede está fixa. Então, quando a cota y ela é igual a zero, ou seja, aqui nessa origem, quando y é igual a zero, o valor da velocidade do fluido é zero, justamente pela condição de não escorregamento. Na outra parede, a gente sabe que quando y está nessa distância b, ou seja, quando a gente está trabalhando nesta parede aqui, o valor da velocidade é W. Por quê? É o valor da velocidade constante com que essa placa está sendo puxada, certo? Sendo assim, a gente vai aplicar essas duas condições de contorno para determinar quem é C1 e quem é C2. A mais fácil, né, da gente aplicar é a primeira condição de contorno. Por quê? W, quando y vale zero, é igual a zero. É isso que a condição de contorno está me dizendo. W, quando y é igual a zero, vale zero. Então, W de zero é zero. E aí, y, eu vou substituir os valores referentes a essa condição de contorno. E aí, a gente vai conseguir ver que essa constante C2 aí, ela tem que ser nula, certo? No outro ponto, né, na outra extremidade, a gente tem que W, quando y vale B, é W. Então, quando y for B, C1 vezes B,
C2 a gente já disse que era 0. Isso aqui vai ser Wzão. Aí o que eu vou fazer com isso daí? Para que serve? Serve justamente para a gente isolar quem que é a constante C1. Porque com essa informação da constante C1, a gente vai poder substituir nessa equação genérica aqui. Eu vou obter aqui quem é C1. Já sei quem é C2. Eu vou voltar com essas duas informações para esse perfil genérico aqui. Certo? Então, a gente tinha essa equação genérica. E aí, C1 é isso tudo. C2 vale 0. E essa seria a equação do perfil de velocidade, certo? Obviamente, a gente pode fazer mais algumas simplificações, a gente pode, né, juntar aí alguns termos, mas essa é bastante interessante, ok? Tudo certo, meu povo? Entenderam mais ou menos para onde que estamos indo? Meu Deus, tem que interpretar muita coisa. Tem sim, Nicole. Tenhamos fé que vai dar tudo certo. A nossa aula vai até que horas? Vai até 2h30, é isso? Achar onde é o zero, achar... tem várias, e simplificar ao máximo. Isso. Pronto, então a gente consegue começar aí mais uma questão. Se vocês ainda tiverem juízo para a gente começar. A ideia é bem essa, João. Você pegou o problema, desenhou o problema, né? Viu onde que estava X, Y, Z, certo? E aí você vai escrever, né? Logo de cara, quais que são as considerações que você vai fazer, se esse escoamento é em regime permanente, se não é, se vai ter variação ao longo de uma dada dimensão ou não, certo? E aí, quando você fizer esse cômputo inicial, fez isso, pula para a equação da continuidade. Por quê? Porque a equação da continuidade vai dar mais simplificação para você entrar na equação de Navier-Stokes. Quando você entrar na equação de Navier-Stokes, provavelmente vai ter uma ou duas direções em que não vai ter efeito, né? Não vai ser... os problemas que a gente vai resolver, na realidade, geralmente vão ser unidimensionais. Por quê? Porque senão a gente fica com muita dependência para a gente conseguir resolver analiticamente, certo? Fica muito difícil da gente resolver isso na mão. Para a gente resolver, precisaria de uma computação fluidodinâmica, por exemplo, uma fluidodinâmica computacional, para resolver um problema mais complexo. Então, a gente tem que se valer de algumas simplificações para conseguir chegar num resultado analítico, certo? Então, são 3 passos. Anotar as considerações, avaliar a equação da continuidade e depois disso, só depois disso, entrar na equação de Navier-Stokes. Quando você entrar na equação de Navier-Stokes, com todas essas simplificações, e aí você vir que aquilo ali já diminuiu bastante de volume, né? Aí você vai começar a pensar em o que é sua condição de contorno, o que não é condição de contorno, como que você pode simplificar ainda mais aquela análise, certo? Sobreviveram? Vou pegar a dica da Bíblia.
menina, não sei não. Ó, a gente pode começar a resolver essa segunda equação, essa segunda questão aqui, certo? Eu não garanto a gente conseguir terminar de resolver ela, porque ela também é bastante extensa, tá? Mas a gente pelo menos começa, e aí vocês vão ganhando mais um traquejozinho, e aí ou eu termino ela no sábado, ou eu resolvo, né, alguma outra no sábado, tá bom? Eu vou colocar no cigarro direitinho qual que é o horário do nosso encontro sábado e qual sala que a gente vai usar, tá bom? Então, simbora. Respirem, respirem, bebam água. Na prova, eu não fiz ainda a prova, Neuma. Eu acho que são 4 ou são 3 questões. Né? Tem o questionário, que vale 2, então é bom resolver a questão do questionário, porque já livra, né, um pouco da responsabilidade da prova. E a prova, ou vão ser 3 ou vão ser 4 questões. Certamente tem questão de análise integral, conservação da massa, conservação de momento, e pelo menos uma de Navier-Stokes. Então, assim, o que é certo cair na prova? Conservação da massa, conservação do momento linear na perspectiva integral, né? Essa parte de equação de Navier-Stokes, e pode ser aí, precisa de Navier-Stokes, não, e pode ter aí alguma questão de conservação de energia, etc., calcular uma potência de uma bomba, alguma coisa assim, certo? Então, geralmente, a gente tem uns 3 ou 4 questões. Depende. Antigamente eu fazia verdadeiro ou falso. Aí o povo dizia, não, professora, não bota questão de verdadeiro ou falso. Aí eu tirei questão de verdadeiro ou falso. Homem, pelo amor de Deus, volte com as questões de verdadeiro ou falso. Desse jeito. Simbora. Mais uma questão para a gente pelo menos começar, tá bom? Então vamos lá. Essa questão, ela é assim. Ela diz que um líquido escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar, permanente, completamente desenvolvido e de espessura H. Simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Obtenha expressões para o perfil de velocidades, a distribuição de tensões, a vazão volumétrica e a velocidade média. Relacione a espessura do filme com a vazão volumétrica por unidade de profundidade da superfície normal ao escoamento. E aí depois ele diz, calcule a vazão em um filme de água com espessura de 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de largura 1 metro, inclinada de 15 graus com relação à horizontal. Então, geralmente o que o aluno faz é, olhou isso daqui, diz, tchau e benção, minha filha, vou nada. Mas dá certo, meu povo. É só ter um tiquinho de paciência que a gente resolve e tudo chega num resultado final, certo? Então, veja só. Etapas, né? Vamos seguir as etapas. Quais são as etapas? Primeiro, escrever as considerações, depois, trabalhar com a equação da continuidade. Só depois que eu fizer isso é que eu vou atrás da equação de Navier-Stokes, ok? Então, olha, algumas coisas ele já diz no próprio enunciado. Que coisas são essas? O escoamento ocorre em regime permanente, ele está completamente desenvolvido, certo? E ele diz aqui, para eu obter as expressões para o perfil de velocidades no líquido, certo? Relacionando o filme de líquido com essa vazão volumétrica, enfim. Então, algumas das considerações já vêm de cara, né? Primeiro que ele disse que o regime é permanente, então não existe variação temporal. Segundo, é que esse escoamento ele é completamente desenvolvido.
Um escoamento ser completamente desenvolvido, novamente, eu vou retratar aqui, né? Escoamento ser completamente desenvolvido quer dizer que se eu analisar esse perfil de velocidades aqui nesse valor de x igual a 10, e aqui, quando x vale 15, o perfil de velocidades que eu vou obter é o mesmo. Então, a informação de que esse escoamento ele é completamente desenvolvido é só uma simplificação para a gente não ter que avaliar todos os efeitos viscosos que causam o desenvolvimento da camada limite, certo? A gente considera que aquela camada limite já está completamente desenvolvida e o perfil de velocidades é aquele e vai ser aquele, certo? Em todos os pontos. A terceira consideração, né, de que não existe escoamento do fluido em Z é similar ao que a gente fez na questão anterior, né, de que esse fluido, ele escoa numa direção preferencial, que é essa direção X aqui, e que a gente está analisando um plano aqui desse escoamento. Então, eu não estou preocupada com o que ocorre ao longo desse eixo Z aqui, fora desse plano, certo? Não existe escoamento de fluido nessa direção. Então, a gente vai considerar aqui todas as variações com respeito à cota Z. E a componente da velocidade para essa direção sejam nulas. Então, fechamos o parêntese de considerações, né? E passamos, isso aqui seria a nossa etapa 1, e passamos aqui para a nossa etapa 2, que é a etapa de trabalhar com a equação da continuidade, né? Se o escoamento é em regime permanente, ρ é igual a zero. Se ele é completamente desenvolvido nessa direção do escoamento, que é a direção x, então ρx é igual a zero. Se não existe escoamento de fluido na direção z, que é essa direção que sai do plano da página, então ρz é igual a zero. Então, eu ficaria com essa derivada aqui de produto para avaliar, né? Porém, ele fala que a gente precisa avaliar as equações de Navier-Stokes, e a equação de Navier-Stokes obriga, né, o escoamento ser de um fluido incompressível. Então, a massa específica desse fluido, ela é constante, de tal maneira que esse termo aqui é igual a zero, e aí a gente cai numa situação similar que a gente viu no problema anterior, né? De que a gente tem ρv, ρy sendo igual a zero, ou seja, a componente v da velocidade, ou seja, essa componente nessa direção aqui apontando para cima, essa direção y aqui. ρv, ρy é zero. E aí v a gente já sabe, como qualquer outra componente da velocidade, é função de x, y, z e do tempo. Só que as considerações que a gente trabalhou, né, só permitem que v seja função da cota y. Se v só vai ser função de y, então eu posso deixar de trabalhar com derivadas parciais para trabalhar com a derivada total. Então, dv dy é igual a zero. Se dv dy é igual a zero, quer dizer que v é constante. E aí, novamente, a gente entende, aqui na interface, vale, né, se aplica a condição de não escorregamento. Então, a condição de não escorregamento diz que, nesse ponto, né, em que y vale zero, a velocidade do fluido tem que ser nula. Se ela já era constante, agora, né, eu posso dizer que a velocidade é constante e vale zero em todo o campo de escoamento, certo? E aí, essas duas informações aqui, elas vão servir para a gente como uma quarta consideração. Isso aqui vai ser mais uma simplificação que a gente vai ter para entrar na equação de Navier-Stokes. Percebam que, se a gente não fizesse primeiro a equação da continuidade para entrar depois na equação de Navier-Stokes, a gente provavelmente ia ficar muito mais perdido, né?
porque iam ter muito mais termos para a gente analisar, e a gente não ia saber o que cancela. Então, essa é uma etapa importante da resolução das questões, tá certo? A terceira parte, né, do nosso estudo é justamente trabalhar com as ditas das equações de Navier-Stokes, certo? Aplicando aí as informações que a gente tem. Então, para essa direção x, que é a direção do escoamento, a gente sabe que o escoamento ocorre em regime permanente, que ρx é igual a zero. Então, vou destacando aqui, ρt, ρx é igual a zero, o componente v da velocidade é zero, não tem escoamento na direção z, certo? Perceba também que isso aqui seria a nossa aceleração da gravidade, né? Conseguem ver que não existe g de x aqui? Quer dizer, peraí. Tem g de x, sim. Tem um g de xzinho aqui. Um componentezinho, né? Calma. Então, a gente fica, né? Como esse escoamento, a gente tem aqui o componente ρg de x menos ρp ρx, a gente já falou que o escoamento era completamente desenvolvido, então ele escoa, né, para baixo nessa superfície inclinada. Então, eu não preciso empurrar esse fluido, eu não preciso de um gradiente de pressão para fazer com que esse fluido escoe nessa direção preferencial, então ρp ρx é igual a zero. Novamente, a derivada com relação a x vale zero. E o outro termo aqui seria ρ2u, ρy. Aí a pessoa fica na vontade, né? Mas eu já cancelei tanta coisa, vou cancelar isso aqui também. Não cancela. Por quê? Porque esse aqui é o termo justamente do que você quer avaliar. Você não quer avaliar o perfil de velocidade do líquido? O perfil de velocidade do líquido é justamente como que se comporta a velocidade U do líquido ao longo dessa direção Y. Então, você não pode cancelar esse termo aqui, certo? Esse daqui, por outro lado, já pode, certo? Para a direção Y, a gente tem o cancelamento desses elementos. E para a direção Z, a gente tem o cancelamento destes elementos, certo? Perceba que na direção Y, o que nos resta é simplesmente que a variação de pressão na direção Y corresponde à coluna hidrostática do fluido, certo? ρGH, ΔP igual a ρGH. De maneira grosseira, eu estou falando. E na direção Z, todos esses termos, né, inclusive GZ, são nulos. Então, não tem nenhum elemento aqui da equação de Navier-Stokes nessa direção Z. O que nos resta para trabalhar, então, é justamente a equação para a direção X, que diz que mi ρ2u, ρy2 mais a componente da força gravitacional tem que ser igual a zero, né? De maneira análoga ao que a gente fez anteriormente, né? Por entender que essa componente U da velocidade pode depender de x, y aí do tempo, né? Mas a gente aplicou essas considerações, né? Então, eu saio da derivada parcial aqui, ρ2u, ρy2, para a derivada total, d2u, dy2, certo? Passei o termo de g de x vezes ρ para o outro lado, dividir pela viscosidade do fluido, né? E aí a gente fica com essa expressão para ser integrada. Quando a gente integra a primeira vez, ficamos com du sendo igual a essa constante, né? Gx sobre ρ sobre
Gx vezes ρ sobre μ, que multiplica y dy, mais a constante c. E quando a gente faz a segunda integração, então ficamos com a expressão dependendo de y quadrado sobre 2, mais c1y mais c2, certo? Esse, novamente, essa aqui é a expressão do perfil genérico de velocidades, né? U como uma função de y. Sobre esse perfil genérico, a gente tem que aplicar as tais das condições de contorno. Aí, quais que seriam as condições de contorno nesse caso? Né? A gente sabe que a primeira condição de contorno que a gente tem é a de que seria a condição de não escorregamento, né? De que aqui na interface, né, do fluido com a superfície, a velocidade do fluido, U é zero, quando Y é zero, tá? Aqui, ó, na superfície livre do líquido, né, a gente não tem condição de dizer assim, nesse ponto aqui, a velocidade vale tanto. Não, a gente não tem como saber isso. O que a gente pode dizer é que na superfície livre do líquido já não vai mais existir gradiente de velocidade, certo? Então, quando y é igual a zero, quando y é igual a h, que é justamente essa espessura do filme líquido, não existe mais gradiente de velocidade. Então, a tensão, ela vai ser zero, certo? Lembra que tensão é μ du dy? Então, a gente vai aplicar essas duas condições de contorno para obter o perfil de velocidades. Aplicando a primeira condição de contorno, que seria essa da condição de não escorregamento, a gente vê que C2 é igual a zero. Seria a primeira condição de contorno. O igual a zero quando y é igual a zero. C2 seria igual a zero. du dy, né, seria eu pegar essa equação do perfil genérico e derivar. Então, du dy seria menos ρgx sobre μ vezes y mais C1. Seria a derivada dessa expressão genérica aqui, certo? E aí a gente consegue ver que du dy seria igual a zero quando y fosse igual a h. Então, a gente consegue obter o valor da constante C1. ρgh sobre μ. Então, substituindo essas informações, a gente teria esse perfil de velocidades para representar esse problema, certo? Professora, mas como que eu vou contabilizar essa inclinação, né? A inclinação, pessoal, ela entra aqui justamente no termo de g de x. Então, a gente tem aqui a aceleração da gravidade nessa direção, né? E a direção x aqui, né? Então, a gente tem nessa direção x um g, ai meu Deus, minha coordenação motora, g de x, certo? E aí a gente tem um ângulo aqui, θ, né? E aí a gente consegue ver que seno de θ é cateto. Peraí. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Ok, senhoras e senhores, todos? Na verdade, eu acho que eu desenhei errado, né? Esse ângulo daqui é esse ângulo daqui. Deixa eu destacar melhor. Este ângulo daqui
que é a inclinação do plano aqui, ele é justamente este ângulo aqui, certo? Então, seno desse ângulo aqui é cateto oposto, que é justamente GX, sobre hipotenusa, que é G, certo? Então, essa informação aqui entra aqui na informação de quem é GX, ok? Para a gente calcular todas essas coisas que eles pediram, perfil de velocidades a gente já obteve, distribuição de tensões e essas outras quantidades, volta para as definições de cada uma dessas coisas, tá? Então, de posse do perfil de velocidades que a gente determinou, a velocidade, a gente vai calcular a vazão volumétrica, integrando esse perfil numa área, né, de escoamento, que seria essa área, como se fosse aqui desse paralelogramo, né? Se eu quiser calcular como que é a distribuição de tensões, eu multiplico μ pela derivada desse perfil com relação a y, e se quiser calcular a velocidade média, é só dividir essa vazão pela área, tá? Tudo certo, meu povo? Todos conseguiram entender agora mais ou menos? Eu acho que quando você tenta já da segunda, terceira vez, começa a ficar mais fácil, mais digerível, menos indigesto. Clareou um pouco, né? Vai clareando, vai dando certo. Vocês vão ver que a gente vai fazer várias questões e aí vai ficando mais simples, mas ainda é muita coisa. É assim mesmo. Tá bom, pessoal? Então, nos vemos no sábado às 9h30. Valeu, meu povo, muito obrigada. Até lá, até lá.